Bom, agora que nós sabemos qual que é a definição de um fruto, qual que é a estrutura desse fruto, né? Do que ele é formado. Então, a gente tem a parte externa, que é o que a gente chama de epicarpo, tá? Do fruto, a parte externa que é a casca. Aí a gente vai ter o epicarpo, né? A parte mais externa que é a casca. O mesocarpo, que é a região mediana do ovário, onde geralmente é mais espessa, ela é mais grossa, mais desenvolvida. E é onde vai acumular a substância nutritiva, que é a parte comestível mesmo do fruto, tá? E o endocarpo é a camada mais interna, que corresponde à membrana que envolve a semente. Então, epi fora, meso meio, endo dentro, tá? Carpo vem de carpelo, porque o fruto é o desenvolvimento dos carpelos do ovário, tá? Por exemplo, alguns frutos, né, carnosos, por exemplo, a gente vai ver agora os tipos de fruto, né? Eles são deiscentes, ou seja, eles se abrem espontaneamente, eliminando suas sementes, tá? Então, ele tá fechadinho, quando ele abre, as sementes caem, tá? Que é o caso dos pepinos selvagens, só um exemplo que a gente tem. Bom, classificação dos frutos. Então, os frutos, eles podem ser classificados como simples, quando ele é proveniente de uma flor com um único ovário, que por incrível que pareça, tem flores com mais ovários. Então, como eu disse, frutos simples são provenientes de uma única flor com um único ovário. Então, a gente tem dois exemplos, tá? Os carnosos, que são do pericarpo suculento, né? Então, nesse caso, nós temos, então, a baga, que tem várias sementes livres e normalmente são indeiscentes, ou seja, o fruto não se abre sozinho, tá? Isso é ser indeiscente. Que é o caso da uva, do tomate, da laranja, da melancia, da goiaba, do mamão, da tâmara, tá? A drupa, ele vai ter uma única semente, tá? Então, uma única semente e também esse pericarpo carnoso, tá? Então, a gente tem o pêssego, a cereja, a azeitona, a ameixa, entre outros aí. Abacate, tá bom? Então, tem uma semente só. Com relação aos frutos simples, a gente ainda também tem, né, esses frutos secos, né? Não os carnosos, os secos. Aí a gente vai ter os deiscentes, que são aqueles que se abrem, tá? Então, a gente tem eles na forma de folículo, que se abre por uma única fenda, tá? Que é o exemplo aqui da magnólia e da perna de moça. Uma fenda só se abre e libera sementes. Ou pode ser o legume e uma vagem, ou seja, a vagem é um fruto, o feijão vem de um fruto, tá? E aí, o que eu tô chamando de fruto? A estrutura da vagem, certo? Por isso que é um fruto seco. O amendoim, tá? A soja, a ervilha, o feijão. Então, todos eles são originados de uma vagem. A semente é o que a gente come. A semente da ervilha, né? A semente de feijão e tal. Então, eles são originados de uma vagem, ou seja, a planta do feijão tem um fruto, tá? Que é a vagem. Ou eles podem ser secos deiscentes, né? Que nesse caso... continuando secos deiscentes. A gente tem o caso da abertura que ocorre da cápsula, né? Que é abertura por cada uma das folhas carpelar, que é o caso do algodão e do jacarandá. Ou a gente tem o exemplo da sílica, que é um dos lados do fruto se separam, as sementes ficam ligadas a uma porção central, tá? Então, a gente tem uma diferença entre eles. Também são frutos secos deiscentes. Bom, a gente tem os frutos secos indeiscentes, tá? Que é o caso da cariópsia ou grão, que é o pericarpo ligado ao fruto, que é o trigo, o arroz e o milho, tá? O pericarpo ligado ao fruto. O aquênio, que é semente solta na cavidade interna do fruto, que é o caso do girassol, ou do figo, que é uma infrutescência, tá? O figo é diferente, ele tá classificado nos secos porque a estrutura que a gente chama de fruto, na verdade, é seco, tá? Mas a estrutura geral dele, não. Carnoso. A sâmara, que é a parede do ovário na forma de expansões aliformes ou aladas, tá vendo? Então, a gente tem esse aribabá ou tipuana, tá? Que é um tipo de árvore que as sementes são levadas não por animais que comem, porque ninguém come isso, mas pelo vento. Um outro exemplo de fruto que a gente tem são os pseudofrutos, que são estruturas carnosas suculentas que contêm reserva nutritiva, mas não se originam do ovário, por isso que é um pseudofruto, tá? O pseudofruto simples é o desenvolvimento do pedúnculo ou do receptáculo, tá? Então, a gente tem o pedúnculo floral aqui, tá? E aí, esse pedúnculo se desenvolve numa parte comestível, sendo que a semente tá aqui, originada do ovário, tá? Então, isso aqui é o caju, né? Então, a parte comestível do caju não é o fruto,
é o pedúnculo que se desenvolveu. O fruto é ali essa proteçãozinha em volta da semente mesmo, tá? O mesmo acontece com a maçã, tá? Então, a gente tem esse desenvolvimento da semente aqui, ó, e o fruto é aquela parte que fica em volta da semente que a gente joga fora, tá? O que a gente come da maçã é o receptáculo floral, tá? Não seria justamente o fruto da maçã, né? A gente tem também os pseudofrutos compostos ou agregados, que se originam de uma flor com diversos ovários que se desenvolvem isoladamente. Então, a gente tem o receptáculo floral, várias, né, um gineceu meio amplo aqui, e cada um deles fecundados origina um pedaço desse que a gente chama popularmente de fruto, tá? Então, é um fruto seco, tá? Porque, na verdade, o fruto em si não é carnoso. O que é carnoso é o receptáculo floral. É a mesma coisa do figo. Quando eu falei que figo é fruto seco, provavelmente você falou assim, você tá ficando louca, né? Porque aquilo lá é úmido, é molhado, é carnoso e tal. Mas não, o fruto em si, que é o ovário desenvolvido, ele é seco. Só que eu tenho a parte em volta, que é originada de outra região. Normalmente receptáculo floral ou pedúnculo. Que aí sim eu tenho um pseudofruto e não um fruto, tá? Propriamente dito. Nós temos o pseudofruto múltiplo em inflorescência, que é proveniente de diversos ovários em um mesmo eixo. Então, tá vendo? Isso aqui, ó, é como se fossem várias flores, que é do abacaxi. E todas elas fecundadas desenvolvem na estrutura maior do abacaxi que a gente conhece. Bom, antes da gente continuar, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.